Olá pessoal, tudo bom? Voltando à série de vídeos de como a gente pode estar fazendo a nossa aplicação de clientes, nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode estar criando o nosso primeiro método post. Na aula passada a gente fez a configuração do nosso Mongo, que é onde a gente vai persistir nossos dados com esse novo método que a gente está construindo, e a gente vai estar utilizando o Swagger para estar fazendo batendo nas nossas requisições, certo? Bom, para estar fazendo o nosso primeiro método, a gente precisa estar definindo primeiro, deixa eu só abrir aqui, a gente precisa estar definindo primeiro o espelho do nosso banco de dados, ou seja, quais atributos vão ter nesse nosso banco de dados, certo? Então a primeira camada que a gente vai estar utilizando vai ser a camada de entidade. Então se eu clicar aqui com o botão direito, clicar em New, Package, eu vou criar uma camada chamada Entities, que vai ser o espelho do nosso banco, certo? Se o nosso banco tiver mais uma coleção, a gente pode estar colocando também nesse pacote de entities. Por exemplo, a classe que a gente vai estar criando aqui, que vai ser o espelho do nosso banco, vai ser aqui, ó, New Class, vai ser Client. Se eu quisesse colocar Product nesse pacote, não teria problema nenhum. Por isso que eu coloquei de forma no plural aqui, certo? Perfeito. Então a gente vai colocar aqui nossos atributos dos nossos clientes, que é onde vai persistir os nossos dados no nosso banco de dados, certo? Então vou colocar, para a gente não estar digitando aqueles getters e setters, eu vou estar colocando a anotação do longbox chamado data, certo? Perfeito. Aqui eu vou estar colocando private. Primeiro a gente vai colocar o ID do nosso cliente, certo? ID. A nomenclatura Java sempre a primeira letra aqui como minúscula. Quando eu trabalhava com .NET aqui era maiúsculo, se não me engano, que faz tempo que eu não mexo com a parte do .NET, ASP.NET, então não lembro mais como que era a nomenclatura. Mas no Java a primeira letra é sempre minúscula, certo? Então private, eu vou colocar o nome do nosso cliente, que vai ser o atributo name, private, string, o endereço dele, que vai ser o address. Se eu escrever alguma coisa errada aqui é normal, viu? Private, string, phone, certo? E aqui é o private, string, date, birthday, que é a data de nascimento do nosso cliente, certo? Perfeito. Criando essa camadinha de entidades, agora a gente vai definir o que a gente vai receber e o que a gente vai mandar para o nosso banco de dados, certo? Então, essa camadinha que faz essa definição para a gente é a camada de DTOs. Deixa eu criar aqui um novo pacote e colocar como DTOs. Como funciona essa parte? Eu vou criar uma classe chamada Client Response DTO. Essa é a nomenclatura dela. Se eu clicar aqui no Enter, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha entidade. Eu vou estar utilizando os mesmos atributos aqui. Por que a gente utiliza essa camada de DTO? Eu vou estar explicando para vocês. Espera aí, só colar aqui. Porque caso vocês não queiram exibir o nome do cliente, vocês só tiram ele daqui e no final, naquele JSON final do nosso que a gente vai estar batendo no Swagger, eu vou estar tirando esse atributo, vocês vão perceber que ele não vai estar mais exibindo lá. Então ele serve essa camada de response DTO é o que a gente vai exibir para o nosso cliente final, entendeu? Se a gente não quisesse exibir o nome e o endereço, a gente tiraria aqui o nome e o endereço, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z. Essa aqui é a nossa resposta. A mesma coisa acontece com a nossa request. Request vai ser o corpo da nossa requisição. Se eu clicar aqui em Java, Client Request DTO, deixa eu só tirar o S daqui, Request DTO, é a mesma coisa. A gente vem aqui, eu vou colocar o @data para por causa dos getters e setters. Se eu não quiser cadastrar o nome do meu cliente, eu tiro daqui. E aqui na nossa entidade, esse nome aqui vai estar como nulo no nosso banco de dados,
certo? É dessa forma que funciona essa camadinha de exibição e de persistência dos nossos dados, certo? Então eu vou só criar um pacote, aqui um package responses, para não ficar jogado essa classe aqui dentro dos DTOs. Então aqui vai ser nosso response e aqui vai ser o nosso requests, certo? Perfeito, tranquilo. Então tudo por aqui, bonito. Agora a gente vai estar criando a nossa camada do nosso repository que vai fazer a interação com o nosso banco de dados, certo? Então, para estar criando, eu vou estar colocando aqui um novo pacote chamado repositories, certo? E dentro desse pacote, eu vou estar colocando uma interface aqui chamado client repository, certo? Agora a gente vai estar fazendo a gente vai estar estendendo para o nosso banco de dados essa camada de repository, certo? Para a gente estar definindo ele como um repository, vou colocar a anotação de @repository, certo? E aqui vou estar colocando um extends e vou estar colocando o mongo repository. Eu vou estar abrindo aqui e vou estar colocando a nossa entidade, que é a interação com a nossa entidade, que é client, a nossa entidade, certo? Perfeito. Aqui, dentro da nossa entidade, a gente precisa estar vendo que tipo é o nosso identificador, ou seja, o nosso ID. Se eu clicar em Ctrl e apertar aqui no nosso client, o nosso identificador é o nosso ID. Que tipo que ele é? Tipo string. Então eu volto aqui na minha repository e coloco string. Basicamente é assim que funciona essa parte de repository. Não tem muito segredo não, certo? Feito essa camadinha da nossa repository, então a gente vai estar criando a nossa camada de service que vai estar se comunicando com o nosso repository, certo? Para fazer bem tranquilo, eu venho aqui, new, package, vou colocar services, deixa eu só, services, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse pacote de services, a gente vai estar criando a nossa implementadora não, perdão, a nossa interface. Então eu clico com o botão direito, venho aqui em interface e coloco client service. Essa interface é onde vai ficar a assinatura dos nossos métodos, que é onde a gente vai estar interagindo com a aplicação. Se a gente, por exemplo, na nossa camadinha aqui, a próxima de facade, vou estar explicando para que serve essa interface aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou estar criando a assinatura que vai ser o tipo client, que é a nossa entidade. O método que a gente vai estar utilizando é o save. Eu vou abrir aqui e colocar client do tipo client, certo? Perfeito. Essa é a assinatura do nosso método. Então a gente vai vir aqui e criar agora realmente a nossa implementadora. Então a gente vem criando um novo pacote, coloca IMPL, que vai ser a nossa implementadora, certo? A gente vem aqui e cria uma classe chamada client service IMPL. Essa é a nossa implementadora da nossa service. Para definir que ela é uma service, a gente vai estar utilizando uma anotação chamada @service, que faz com que essa classe seja definida como uma service, certo? Então, a gente fez a criação da nossa assinatura, então a gente vai basicamente implementar essa assinatura aqui na nossa classe de implementadora, certo? Então, eu coloco em implements e vou colocar como client service. Ele deu aqui uma dica. Se você clicar aqui nessa dica aqui, ele vai estar colocando implement methods. Se você clicar aqui, ele vai estar dando a dica da nossa assinatura do nosso método. Se vocês clicarem em OK, ele vai estar
implementando para você de forma automática, certo? Então, o que que a gente, depois que ele fez essa implementação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa bater na nossa repository, nosso repository, na verdade, e para estar persistindo nossos dados. Como a gente faz isso? A gente faz uma injeção de dependência para estar pegando as informações que estão lá no nosso repository. Então, para a gente fazer isso, eu vou estar utilizando uma annotation do Lombok que chama @all constructor on constructor underscore abre e fecha @authoride, certo? Dessa forma eu consigo pegar as informações do meu repository, como private, final, client repository, do tipo client repository. Dessa forma eu consigo pegar as informações do meu repository. Se eu clicar em Ctrl aqui, ele vai me redirecionar para o meu repository, certo? Perfeito. Vocês podem fazer tanto dessa forma aqui, quanto de uma outra forma. Deixa eu comentar isso aqui não existiria, isso aqui também não. A injeção de dependência pode ser feita dessa forma, @authoride. Também teria problema nenhum. Aí toda vez que você fosse fazer uma injeção de dependência, você estaria utilizando dessa forma @authoride de qualquer injeção de dependências que você for fazer. Mas eu gosto de utilizar da outra forma, certo? Tranquilo. Então a gente vai fazer, vai chamar o método de salvar do nosso repository. Como a gente faz isso? A gente pega o client, que é esse aqui, .save. E a gente vai pegar e vai salvar na nossa entidade cliente. Basicamente é isso que a nossa camadinha de service vai estar fazendo, que é essa parte de salvar nossos dados, certo? Perfeito. Feito a camadinha de service, agora a gente vai passar para a nossa camadinha da facade. Da mesma forma que a gente fez a service, a gente clica com o botão direito, package, facades, e a gente também vai estar criando a assinatura do nosso método, que é a nossa interface. Client, interface, client, facade. Facade. Da mesma forma que a gente fez a nossa service, a gente também vai estar fazendo para a nossa camada de facade. A gente vai estar criando a nossa assinatura aqui, só que em vez de ser a entidade, a gente vai colocar a nossa resposta, que vai ser client response DTO. O tipo do nosso método vai ser o save. Client, como a gente vai estar mandando um corpo de uma requisição, então a gente vai estar utilizando o request. Client request DTO do tipo client request DTO. Ou seja, a gente vai mandar, salvar uma request e vai receber no final uma response. Basicamente é isso que essa assinatura faz. Feito essa assinatura, a gente vai partir para a nossa implementadora. Aqui, IMPL. E a gente vai criar a nossa camada de implementação, que seria client, facade e IMPL. Certo? Para estar identificando que essa vai ser a nossa facade, a gente vai estar utilizando o @component, certo? E aqui da mesma forma a gente vai implementar o nosso client facade. E ele também vai dar a dica de implementação do método. Você só clica em OK e sucesso, certo? Então o que a gente precisa buscar no nosso retorno aqui? A gente precisa estar buscando a injeção de dependência da nossa service, do jeito que eu tinha falado para vocês. A gente vai estar utilizando a nossa assinatura da nossa service. Então vamos lá, private final client service do tipo client service, certo? Ele está reclamando porque eu não importei a injeção de dependência aqui em cima. @all constructor on constructor
underscore @autoride. E agora ele para de reclamar aqui embaixo pra gente, certo? Para a gente estar buscando o nosso método, a gente coloca client service.save, abre e fecha client, a gente vai estar mandando para ele um client request DTO, certo? Se vocês perceberem aqui, ele está reclamando aqui. O que a gente vai fazer para ele parar com esse erro é fazer a configuração do nosso model mapper, que é para a gente fazer a conversão de DTO para entidade e de entidade para DTO, certo? Para estar fazendo essa configuração, a gente vem aqui em Configuration e eu vou criar uma nova classe para estar configurando nosso Model Mapper. Então, eu coloco aqui o nome da classe como Model Mapper Configuration. Só tirar o G daqui. Configuration. Certo? Acho que eu não escrevi nada errado. Perfeito. Criada essa classe, a gente vai estar colocando a anotação aqui em cima da nossa @configuration para definir que é uma configuração. Para configurar é bem simples, a gente vai colocar @bin, vai colocar public model mapper do tipo model mapper, abre e fecha, e colocar o return new model mapper. Basicamente é assim que faz a configuração. Se vocês perceberem aqui, de onde ele tira esse model mapper? Ele tira da nosso building Gradle, que a gente definiu lá no início do projeto. É aqui, ó. Se eu estar comentando ele e atualizar aqui, ele já vai estar começando a dar um erro aqui, ó. Tá vendo? Ele já não, essa anotação já não funciona mais. Se eu voltar com a minha dependência aqui e tá atualizando, o nosso model mapper volta a funcionar. Perfeito? Deixa eu fechar aqui e voltar para nossa camadinha de facade. Como a gente pode estar fazendo essa conversão? Essa conversão é bem simples de estar fazendo. A gente vai estar criando um método para estar fazendo essas conversões aqui no final, certo? Então a gente vai colocar aqui private client, que é a nossa entidade. O nome do nosso método vai ser convert to entity. Eu vou abrir e colocar client request DTO, tipo client request DTO. Eu vou abrir aqui e colocar um return. Agora a gente vai estar utilizando nosso model mapper, ele vai dar um erro porque a gente não fez a injeção de dependência lá em cima, ó. Model mapper, ele não veio. Então a gente vai pegar a injeção de dependência do model mapper, private final model mapper do tipo model mapper. Agora ele parou de dar erro. Se colocar mapping, vamos fazer um mapeamento, client request DTO, que é esse menino aqui que a gente definiu, vírgula, a nossa entidade que é client.class. Essa é a primeira conversão. Agora a gente vai estar utilizando a segunda conversão, que vai converter para uma DTO. Client request, não, response DTO, convert to DTO. Abre e fecha, é a nossa entidade do tipo entidade mesmo, nosso client. E aqui a gente colocar return model mapper ponto mapping client e a nossa client response DTO ponto class. Opa. Certo? Essa é basicamente a nossa conversão que a gente está fazendo. Para estar chamando ela no nosso método aqui, é bem simples. Eu vou até apagar isso aqui para estar redigitando aqui. Return convert to DTO client service ponto save. Ele abrindo aqui eu coloco convert to entity client request DTO. Perfeito. Ele parou de reclamar aqui e as conversões foram feitas.
certo? Agora a gente vai para a nossa última camadinha, que é a camada da nossa controller. Ufa! Então, abrindo aqui. New Controllers. Essa é onde vai ficar nossas controllers. E aqui a gente vai criar a nossa classe Client Controllers. Controller, que é uma só. Certo? Criando essa controller, a gente vai estar definindo que ela é uma controller com essa nota chamada REST controller. Certo? Agora a gente vai estar definindo a nossa rota que a gente vai bater na nossa API. Então vai ser @request mapping, abre e fecha, aspas duplas. Eu vou colocar como API barra v1 barra clients. Eu vou colocar da seguinte forma, vai ficar melhor, ó. Client barra v1 barra clients. Essa é a rota que a gente vai bater, que é o localhost API client v1 clients. Ou seja, é o nome API, clients, nome do nosso projeto, v1 e clients no plural que vai ter mais de um cliente. Por que dessa forma? Porque caso eu queira mudar aqui para uma V2, a gente pode estar fazendo sem problema nenhum. A gente pode estar colocando V2, V3, porque existem essas definições de V1, V2, V3. Caso o nosso, por exemplo, adicione mais um atributo na nossa camada de response, agora eu quero que coloque o URL de alguma coisa, e essa URL muda, a gente versiona porque tem clientes que estão utilizando a versão 1, e agora tem clientes que vão utilizar a versão 2. Então a gente faz esse versionamento. Como é só aqui uma demonstração, vou deixar como V1 mesmo. Aí no futuro a gente cria uma V2 caso tenha necessidade, certo? Então eu já vou colocar aqui a injeção de dependência, @constructor on constructor underscore abre e fecha autoride, certo? Uma coisa que eu percebi que o pessoal do front-end estava tendo problema é que toda vez que batia na API, ele dava um erro de course policy. Toda vez de fazer um get na API ou um post, ele dava esse erro de course policy. Eu achei, para estar resolvendo esse problema, essa anotação aqui, na @course origin. Eu abro aqui, eu vou colocar origin e colocar aqui asterisco. Esse ele resolve o problema de course policy. Caso algum front-end que, por exemplo, utilize Angular, ele não vai dar mais esse problema. Eu não sei se no React tem esse problema, mas eu sei que no Angular tem esse problema, certo? Perfeito. Voltando aqui a nossa implementação, eu vou estar fazendo a injeção de dependência da nossa facade. Private final client facade, do tipo client facade, certo? Essa é a nossa implementadora. Correto. Então a gente vai chamar, a gente vai fazer nosso primeiro método, que é o método post. Então a gente vem colocar API, que é para operation, que é para colocar o nome do nosso método no nosso Swagger, value, recebe, o nome do nosso método vai ser post clients v1. Esse é o nome do nosso método para o nosso Swagger lá. Essa é uma anotação do Swagger. Agora a gente vai colocar o nosso @post mapping. Agora a gente vai fazer o nosso método de post response. Response entity. O que a gente vai receber que é nosso response, client response DTO, client response DTO. E o nome do nosso método, eu vou colocar como create mesmo, create. Agora a gente precisa mandar
um corpo de uma requisição, ou seja, a gente precisa mandar o ID, mandar um nome, mandar o data de nascimento para estar cadastrando no nosso banco. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar @request body, que é o corpo, e a gente vai mandar a nossa request, que a gente definiu lá, que é em client request DTO, tipo client request DTO, certo? Return new response entity client facade, que a gente definiu lá em cima como gestão de dependência, a gente vai chamar a assinatura do método dela, que é save client request DTO, e aqui a gente vai estar definindo o HTTP status code created, ele até deu aqui, certo? Está criado o nosso primeiro método post. Então, passando de camada por camada, o que ele faz? Deixa eu tentar aqui explicar mais fácil possível. Então, ele vem aqui, tá vendo o client facade, ele vai na assinatura do nosso método, da facade. Consequentemente, essa assinatura desse método está implementada no nosso implements. Então, ele chega aqui, daqui ele passa para a nossa implementadora, fazendo as conversões que a gente fez aqui no nosso facade. Aqui, ó. Então, a gente faz todo o nosso método da nossa implementadora, onde fica a nossa regra de negócio. Aqui, na nossa facade, ele está chamando a nosso client, ou seja, da facade implementadora, ele vai passar para o nosso client implements aqui, ó, do nosso implements não, da nossa interface. A nossa interface, consequentemente, ela vem aqui na nossa implementadora, que está aqui, ó, em client, e implementa nosso método. E, consequentemente, a nossa service está chamando o nosso save da nossa repository, fazendo com que os dados sejam salvos no banco. Então, essa camada passa da controller para facade, da facade para service e da service para repository. Certo? É dessa forma que funcionam essas camadas aqui. Então, tranquilo. Vamos agora testar o nosso método. A gente vai dar um run aqui. Ele vai executar a nossa aplicação. Deixa eu só fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Certo? Ele executou aqui nossa aplicação na porta 8080. A gente vem aqui no nosso Swagger, localhost /Swagger, e aqui está o nosso client, nosso método post. Aqui está o post client v1. A gente vem aqui e dá um try, colocar rua tal. O data de nascimento vai ser 22/04 de 1990. O ID vai ser 1 e o nome dele vai ser João. O fone vai ser 12345 e vamos testar esse João aqui. Criado o nosso primeiro método com o nosso amigo João aqui com o ID 1, certo? Esse aqui é o nosso response. A gente mandou a nossa request e recebeu o nosso response, certo? Agora, na próxima aula eu vou estar explicando para vocês como a gente pode estar criando os outros métodos e para a gente estar podendo fazer a nossa listagem, a nossa deleção e tudo mais, certo? Espero que tenha gostado e até a próxima.